A gente sabe que existe racismo, existe preconceito, existe o ódio real, só que o que a gente tem acompanhado ultimamente é a questão da piada. Eu, como comediante, estou muito preocupado. O que aconteceu com o Léo Lins é preocupante, e o que a gente tem visto é que o que fizeram com o Léo Lins e estão fazendo com o Léo Lins é colocar a cabeça dele em praça pública para falar: não repitam, não faça isso que a gente não quer, que senão vai acontecer o mesmo com você. Eu queria saber a sua opinião. Dentro do humor, dentro da arte, se cabe isso daí, essa lei que você acabou de citar. Então, eu vou te responder com outro exemplo. O Fábio Rabin. Fábio Rabin, que é meu amigo também, ele também faz muita piada relacionada à comunidade judaica, a outras, e ele não tem problema. A grande dificuldade... O Rabin não pode entrar na piscina da Hebraica. Na verdade, as mulheres... Já Você pode. sabe, não pode não. As Já mulheres pode. da Hebraica... Quando eu era presidente... não vem não. Quando eu era presidente, ele é. fez um vídeo se desculpando. Tá Mas tudo ninguém certo. viu. Você Mas fez isso ele é por causa- arregar lá, ele precisou... Isso é por causa da frieira. Isso. E aí? Você sabe Mas essa o que eu história. ia te falar justamente a pessoa que faz a piada, e isso faz parte, e eu acho que a gente tem que ter a alegria de viver, ainda mais depois do Covid. Tem um limite. Você acha que o humor tem limite, então? Não, algumas pessoas não têm limite. Eu não estou dizendo o exemplo do Léo Lins que você falou, que eu nem sei qual é esse último fato que ele fez, mas eu acho que as pessoas têm que ter limite. Algum tipo de brincadeira, onde você vê que é só uma brincadeira, isso obviamente não é um crime. Isso não é um ato hostil, isso não é um discurso de ódio. Diferentemente, se alguém, como eu dei o exemplo do Roger Waters, vai dar uma entrevista na TV e faz uma comparação, e ele não estava querendo ser engraçadinho, ele estava querendo ser realmente racista, dizendo: os judeus para mim são iguais aliens. Mas quem que vai definir esse limite aí? As coisas não estão hoje em dia quem fala e não o que se fala? Não. Justamente porque, assim, é uma questão, vou tentar ser o mais didático possível para não falar juridiquês. O crime de racismo, a pessoa tem que ter intenção. Quem faz uma piada, obviamente que não tem intenção. Intenção de riso, do riso. Do riso. A intenção é outra, você está querendo divertir o público. Sim, a mesma coisa Emílio... que a intenção de um filme. Sim, também. O Emílio deu o exemplo do Rabin com a história da lasanha, que as mulheres comiam lasanha e tudo mais. Ele quis ofender? Não, ele tá fazendo uma brincadeira. Mas se é o Léo Lins, ele é gordofóbico. Não, mas ele ofendeu. Então, o Rabin ofendeu então, e pediu desculpa. mas o Daniel tá falando que não foi a intenção dele. Mas se é o Léo Lins falando, ele responde processo por gordofobia. Porque é quem e não o quê. Exatamente, é quem fala e não o que se fala. Depende também do histórico da pessoa em relação ao que fez. Se ele passou do limite, não passou do limite. Eu acho que o humor não tem limite, porque a gente entra numa discussão, doutor, que fica assim... Quem que vai falar qual que é o limite? Porque, assim, na sua opinião, o Rabin não quis ofender. O Emílio já achou que foi uma ofensa. Então, o Léo Lins, quando ele pega uma gorda e faz uma piada, ele é gordofóbico e tem que ser cancelado. O Rabin já não. Então, a gente vê um duplo padrão aí de subjetividade. Por isso que eu falo que hoje é quem fala e não o que se fala. E isso não só na questão de piada, mas de qualquer coisa, a gente tem enxergado essa forma. Na minha opinião, eu acho que a arte, assim como os filmes, como o humor, quando você retrata algo que não é a realidade, eu acho que não tem que ser... o Léo Lins perdeu canal no YouTube, isso mais leve. Ele tem que, quando ele sai da cidade pra fazer show, ele tem que avisar, estão tratando o cara como se fosse um criminoso. Mas, por conta de piada. Então, só pra complementar, aonde ele fez esta piada foi no palco. No palco, então, se ele fez no palco, espero eu, até porque a gente não pode ter uma justiça extremista aí, a gente espera que depois, quando julgarem o caso, vão entender que ele não teve intenção. Mas aí não é cultura? Porque nos Estados Unidos tem piadas muito mais pesadas, que ofendem muito mais, não é considerado racismo, não é considerado gordofobia, não é nada, é cultural. Mas a lei lá é diferente. Então, a cultura da nossa lei. Sim, a lei lá é diferente. A lei lá é uma, aqui no Brasil é outra, a Alemanha tem outra. Não é Alemanha, local. Na Alemanha nada disso é permitido. Por exemplo, o Roger Waters, que a gente está muito preocupado com o que ele vai fazer aqui no Brasil, na Alemanha ele teve um show cancelado, porque no show anterior, além de levar uma imagem de um porco com uma estrela de Davi, ele ainda fez manifestações ridículas a respeito da Anne Frank, que é um símbolo
do combate ao nazismo, o que os judeus, os descendentes sofreram com o Holocausto. Então esse tipo de coisa não é tolerável. A questão do Léo tem uma Lins... série boa. Você falou agora da Anne Frank. Essa série que tem na Netflix. Boa. Que é a menina amiga que cuidou. Sim. Que cuidou da família. Boa essa série, hein? Sim. Boa essa série. Você me lembrou dessa série que a gente sexta-feira dá umas dicas ali, só gosta de Superman, esses filmes pra criança. Assiste outra essa que chama série Hunters. Hunters. A Hunters é maravilhosa. Essa daí, né? Minha Melhor Amiga? Legal. Não é. Não é essa aí não. Não é essa aí não. Esse é um filme. Não, esse é filme. Muito bom. Não é essa aí, Aliás, não. muito bom. É um documentário que ele tá fazendo. Não é documentário, é uma série. É uma série da... Ela ficou... O nome aqui... louco, bicho. Tá com o nome em alemão aqui. É uma série de 2021. Uma série nova. É Anne Frank, Minha Melhor Amiga. Isso é série ou é filme? Tá abrindo aqui a Netflix. Não, mas não era... Já vamos ver. Ela não era amiga, ela ficou de tutora. Ela ficou na Holanda. Vamos. Bom, mas não interessa. Então, vai, a briga. Terminando o Léo. Daniel, só pegar uma carona na tua resposta, Morgado, eu acho que tem uma linha divisória entre a brincadeira e a ofensa. É muito sutil isso. Tem que ver cada caso concreto, quem é a pessoa que está falando, como está falando. Então é quem está falando. Agora, sim, também quem está falando. Quem está falando importa. Agora, numa coisa ele tem razão. Tem um ambiente de intolerância no mundo, de maneira geral. Qualquer coisa que você vai falar, as pessoas ficam com o pé atrás. Isso também é algo pernicioso, eu acho. Isso aí não é legal, isso também. Uma coisa é impedir que alguém ofenda e magoe o outro. Outra é fazer um policiamento que não se pode falar absolutamente nada, usar nenhum tipo de expressão. Então precisa ter um equilíbrio, né? O problema é que o magro se dói pela piada. O Morgado faz uma piada de gordo no palco, eu vou lá e falo, ai que ridículo, imagina ofendendo. Outras pessoas estão se ofendendo sem que nem elas tenham sido... Não, mas não é assim também. Né? Opa! Não é eu assim. fiz um show no Sul, eu fazendo piada de gorda, uma magra veio falar. Sim, mas você não foi cancelado, né? Não fui. Então. Mas se isso toma uma proporção que a pessoa tá filmando... Depende de quem manda, pelo amor de Deus. Mas é o que eu tô falando, o Léo Lins tinha um histórico, não tinha? Já de alguma... É que o Léo Lins... Não, é que o Léo Lins... De polêmica. Eu penso o seguinte... Mas quem que faz a polêmica, doutor? As outras pessoas em relação a ele, sem dúvida. Isso. Mas você lembra qual foi a piada que ele fez? Você lembra qual foi o que ele falou? Tem que ver o contexto de tudo isso. Tem que analisar em cima do caso. Eu sinceramente, não é do meu conhecimento, mas o que eu tô... ele não fez o L, vamos falar. Não, mas não é isso. Não votou com a turma. Opa, tem isso também. Não, a turma... Vai. Não, eu entendo o que você está falando, só que eu acho que é o seguinte. Censura existe? Existe. Sim. Já vivia a censura dos milico também. Sim. Eu era menor, mas tinha censura dos milico. O que o humorista tem que fazer é não enfrentar isso. Porque quando você quer enfrentar o poder, você vai se ferrar. Isso é verdade. Porque o poder, ele tem tudo. Ele tira o teu dinheiro, tira o teu passaporte. Com o Estado. Exatamente. Cabe ao artista driblar a censura de uma outra maneira que ele não consiga colocar. Por isso que existe a criatividade. Exatamente. Por isso que aqui a gente faz a voz do Roberto Carlos. Você tem razão. Fazendo a voz do Roberto Carlos, meu querido doutor. Aqui está uma voz. Essa voz aqui não está do Roberto. Tá mesmo. Olha, bicho. Tá bom. Fazendo a voz do Roberto Carlos, o robô das redes sociais não me identifica como Emílio Surista ou fascista. Morou, bicho? Então ele vai falar, é o Roberto Carlos, mora. Aí é um jeito de você falar qualquer coisa, qualquer assunto nós podemos falar assim, com essa voz que não é a minha voz real. Então cabe a você, artista, você, gordão, verdade, bicho, arrumar um jeito de driblar a censura. A censura existe para ser driblada. Parabéns. Como o Ronaldinho Gaúcho fazia com o debate. Mas olha, bicho, então, com a voz de artista, Roberto... não queira brigar com o poder, você vai se ferrar. Mas ele tenta usar a sua inteligência e driblar a censura.